Olá a todos, voltamos hoje a falar sobre livros, trazendo uma obra clássica que fala sobre educação. Foi um livro bastante polêmico, banido em diversos países durante muitos anos, fazendo com que o seu autor também fosse exilado. Hoje vamos entender um pouco sobre essa obra e ver se realmente tinham motivos para a obra ser banida. Aqui está o livro, ele se chama Emílio ou da Educação, de Jean-Jacques Rousseau. Esse autor foi um importante pensador e escritor do século XVIII, considerado um dos principais pensadores do Iluminismo, tendo como principais obras o Contrato Social e essa aqui mesmo, o Emílio, ambas escritas em 1762. Essa obra aqui, essa versão tem 560 páginas e está dividida em 5 partes principais. As 4 primeiras vão trazer a educação de Emílio e a última a educação de Sofia, a mulher que irá viver com Emílio. E qual que é o objetivo principal da obra? É justamente falar como que se deve educar um jovem desde o seu nascimento até o início da idade adulta, passando por todas as principais fases dessa sua juventude. O autor nos mostra que a liberdade é o principal fundamento para a educação. A liberdade que vai guiar o que deve ser aprendido, juntamente com a natureza. Então o autor já deixa claro que não irá influenciar muito nas decisões que essa criança irá tomar nessa sua juventude. Ela deverá aprender principalmente pela experiência e observação do seu mestre, que será Jean-Jacques Rousseau. Mas antes de começar a falar sobre o que deve ser feito, Rousseau determina algumas regras sobre a criança que será educada. Primeiramente, ela não pode ser pobre e nem doente, pois isso atrapalharia a educação. E o mestre ele não pode perder tempo com outras coisas que não sejam a educação. Ele mostra também que a criança não pode ser condicionada. E ele dá um exemplo bem claro, mostrando que se a criança chora e ela já aprendeu a falar, se ela já aprendeu a falar e ela começa a chorar para querer alguma coisa, pedindo alguma coisa, ele não a atende. Pois ele sabe que se a atender quando ela chora, estará criando um padrão de condicionamento. E isso não pode acontecer. Então, se ela já fala, ela deve chamar papai, mestre, Rousseau, e só assim ele irá atendê-la. Ele também reforça a importância de não trazer nada de livros e escritos para a criança. Ela, assim como ela vai aprender a falar naturalmente, sem nenhuma insistência, sem nenhuma pressão, com o tempo dela, o mesmo deve acontecer em relação à escrita e à leitura. Na verdade, a leitura ela deve ser abolida até os 12 anos. Só depois dos 12 aos 15 anos, ela pode começar a ler, mas, de acordo com Rousseau, ele gostaria que ela lesse somente um livro, que é o livro de Robinson Crusoe, aquele homem que ficou preso em uma ilha. Por quê? Porque esse livro vai mostrar como que ele irá aprender as coisas de forma sozinha, de forma a conseguir viver melhor. E será uma boa leitura para essa criança. Rousseau também vai nos dizer: o único que realiza sua vontade é aquele que não tem necessidade, para realizá-la, de colocar os braços de outro na ponta dos seus. Resulta daí que o primeiro de todos os bens não é a autoridade, mas a liberdade. O homem verdadeiramente livre deseja apenas o que pode e faz o que lhe agrada. Eis minha máxima fundamental. Trata-se apenas de aplicá-la à infância, e todas as regras da educação lhe serão derivadas. Então é isso, é a liberdade em primeiro lugar. A natureza, as necessidades e a experiência farão com que a criança aprenda todo o resto. Dos 12 aos 15 anos, ele começará a ter contato com os primeiros julgamentos e deverá aprender também alguma tarefa prática, algo que seja útil para ele, como a carpintaria ou saber cuidar de uma fazenda.
algo que lhe traga conforto e que lhe seja útil para viver no dia a dia. Depois, dos 16 aos 20 anos, quando ele já tiver mais contato com julgamentos e a cabeça começar a se desenvolver um pouco mais, lhe serão apresentadas 3 máximas de Rousseau, que são as seguintes. Essas máximas são em relação aos seus semelhantes. A primeira máxima diz: não é próprio ao coração humano pôr-se no lugar das pessoas que são mais felizes que nós, mas somente no das que são mais dignas de pena. Segunda máxima: lamentamos em outrem apenas os males de que não acreditamos estar isentos. Terceira máxima: a piedade que temos da dor de outrem não se mede com base na quantidade dessa dor, mas com base no sentimento que atribuímos aos que a sofrem. Então são máximas apresentadas com um intuito pedagógico, para que o jovem entenda que ele não está isento de males, que algumas coisas ruins podem também lhe acontecer, e ele deve saber quais são essas coisas, deve muitas vezes presenciar e entender como uma forma de aprendizado e também como uma forma de saber se portar quando isso vier lhe acontecer também. Outra parte nesse capítulo vai falar sobre as riquezas, mostrando que o jovem tem que aprender a desprezar as riquezas, pois elas não trazem nada de bom, apenas desigualdade e sofrimento. Assim como os ensinamentos dos filósofos, que não trazem nada de prático, são apenas teorias que não têm valor útil, de acordo com o ponto de vista de Rousseau, né? Não tem nada de útil no dia a dia. O jovem, ele não pode ser um intelectual, isso não está nos ensinos de Rousseau. Em seguida teremos a história da profissão de fé do vigário Saboiano, um homem simples, temente a Jesus, que muito religioso, que acredita em Deus, que acredita no amor, mas que reforça que todas essas suas crenças são com base em intuições do seu próprio coração. Ele não segue dogmas, ele acredita que deve seguir justamente o que sente, o que o seu coração lhe dita. Portanto, embora seja já um relato do Saboiano, também é uma certa crítica de Rousseau. Ele vai aproveitar esse capítulo para tecer críticas em relação às religiões, em relação a Deus, em relação à filosofia e em relação à história. É um capítulo que o Rousseau aproveita para falar sobre outros temas. Então foge um pouquinho da educação para ele ressaltar esses temas que ele acredita ser de extrema importância. Ele mostra que a religião é importante sim também para a educação de Emílio, mas que não deve ser imposta. O jovem deve escolher por conta própria qual religião deve seguir. Ele também nos reforça: julgo a ordem do mundo, embora ignore seu fim, pois para julgar esta ordem basta-me comparar as partes entre si, estudar seu concurso, suas relações e notar a concertação entre elas. Ignoro porque o universo existe, mas não deixo de ver como ele é modificado. Não deixo de perceber a íntima correspondência pela qual os seres que o compõem se prestam um socorro mútuo. Sou como um homem que visse pela primeira vez um relógio aberto e que não deixasse de admirar o trabalho, embora não conhecesse a utilidade da máquina e não tivesse visto um mostrador. Não sei, diria ele, para que serve o todo, mas vejo que cada peça é feita para as outras. Admiro o operário no detalhes de sua obra e estou bastante certo de que todos estes mecanismos funcionam conjuntamente, apenas para um fim comum que me é impossível perceber. Então o capítulo termina falando que Emílio vai fazer parte da sociedade, ele vai ter que aprender a conviver com as outras pessoas e que se ele tiver alguma dúvida, precisar de algum conselho, ele sempre deve recorrer a seu mestre, nesse caso Rousseau. Rousseau irá lhe ajudar a resolver essas dúvidas, assim como também lhe ajudará a escolher a mulher ideal. Nesse caso,
será Sofia, e será apresentado na última parte do livro o modo como essa mulher deve se apresentar, quais são as características dessa mulher na escolha de Emílio. Então ele vai começar fazendo justamente algumas comparações entre Emílio e Sofia, para depois dizer quais as qualidades que ela precisa ter para ser a esposa do seu pupilo. E em relação às comparações, ele vai nos dizer: dessa diversidade nasce a primeira diferença notável entre as relações morais de um e de outro. Um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco. É necessário que um queira e possa, basta que o outro resista pouco. Estabelecido este princípio, segue-se que a mulher é especialmente feita para agradar ao homem. Se o homem deve, por sua vez, lhe agradar, trata-se de uma necessidade menos direta. Seu mérito está na potência, agrada unicamente pelo fato de ser forte. Não se trata aqui da lei do amor, admito, mas é da natureza, anterior ao próprio amor. Assim como Emílio deve dar foco nas atividades práticas, o mesmo deve acontecer com Sofia, só que ela deve se voltar às atividades femininas, como costura, cozinha, etc. Ela deve se evitar dar liberdade excessiva à mulher, assim como as leituras, assim como aconteceu também com Emílio. Se ela for seguir alguma religião, deve ser a religião do seu pai ou a do seu marido, e seguir unicamente o que a igreja lhes diz. Rousseau vai nos dizer também a respeito da mulher. Em suma, suporta com paciência os erros dos outros e repara com prazer os seus. Assim é o amável natural de seu sexo, antes de os estragarmos. A mulher é feita para ceder ao homem e até mesmo para suportar sua injustiça. Então, após Rousseau nos dizer quais são as características, as qualidades que Sofia deve ter para ser a mulher de Emílio, ele nos conta uma história de forma romanceada sobre como eles encontraram essa mulher. Partiram então em viagem Rousseau e Emílio em busca da mulher de Sofia. E vai nos contar então toda uma história romanceada, como eles a encontraram, como que foi o primeiro cortejo, as primeiras relações, os encontros, até o casamento. Só que antes de acontecer o casamento, existia uma última tarefa necessária para a educação de Emílio, e era justamente as viagens. Seriam viagens ao redor do mundo com o intuito de ensinar política para o Emílio. Ele deveria aprender política observando os vários lugares que existem no mundo e não dando razão aos livros. Ele tem que aprender sempre na prática, através da observação, da experiência, vivenciando os fatos. Então, após esse último ensino sobre política, aí sim Emílio irá casar com Sofia. Então essa foi a nossa pequena resenha do livro. Agora eu fiz algumas anotações para fazer uma crítica em relação a algumas partes, em relação ao todo desse autor, para entendermos se realmente essa obra deveria ser banida naquela época ou não, quais os fatos estranhos que o autor nos apresenta. Eu fiz aqui as anotações, eu vou ler e também vou ler uma citação do próprio Rousseau no livro, para vocês tirarem suas próprias conclusões. Então agora é a parte da crítica. Jean-Jacques Rousseau sempre nos apresenta as qualidades ideais, tanto de Emílio quanto de Sofia, mas o modo como fazer o que nos relata é insuficiente para que ambos adquiram todas essas qualidades. Ou seja, ele mostrou o que deve ser feito, né, para ensinar algumas coisas. Mas depois que ele nos fala sobre o que deve ser feito, ele mostra muitas qualidades. Ele fala, Emílio será assim, assim e assado. Sofia será assim, assim e assado. Mas não nos dizendo como que deve ser feito. Então isso daí é um ponto muito estranho. E pega a maior parte do livro. Enquanto a menor parte trata realmente do que deve ser feito para educar. Ele teve 5 filhos e decidiu não criá-los.
deixando-os para assistência pública, mas não deixou de escrever um livro falando como educar uma criança, expondo claramente o seu caráter, que só é reforçado com os textos do livro, que além de contraditórios, são confusos e não possuem uma estrutura coerente. Segue abaixo um trecho que só reforça a hipocrisia desse autor logo no início do livro. Agora é uma citação justamente de Rousseau, logo no livro 1, falando sobre a educação de Emílio. Quando gera e cria filhos, um pai cumpre com isso apenas 1/3 de sua tarefa. A sua espécie lhe deve homens, deve à sociedade homens sociáveis, deve cidadãos ao Estado. Todo homem que pode pagar essa dívida tripla e não o faz é culpado, e talvez ainda mais culpado quando ele a paga pela metade. Aquele que não pode cumprir os deveres de pai não tem o direito de assumir tal condição. Não há pobreza, trabalho ou respeito humano que o dispensem de criar seus filhos e de educá-los por si próprio. Leitores, podeis acreditar no que digo. Prevejo que todo aquele que possuir entranhas e negligenciar deveres tão santos derramará, por muito tempo e por sua culpa, lágrimas amargas sem jamais encontrar consolo. Ou seja, percebemos aqui a hipocrisia do autor, que logo no início já nos diz o que deve ser feito com um pai que não educa o filho. Ele deixou de educar 5 filhos. Vamos continuar aqui então, terminar na verdade a crítica. Na verdade, muito do que consta no livro é uma utopia, pois uma pessoa não aprende nada por si só, se utilizando de suas experiências de vida, apenas observando e mesmo sem ter contato com pessoas que pensam diferente. Além disso, tem o ponto da liberdade, que eu não registrei aqui, mas eu gostaria de ressaltar. Ele fala muito sobre a liberdade, mas todos nós sabemos que nenhum de nós é totalmente livre, pois uma pessoa totalmente livre pode fazer o que quiser, inclusive matar, inclusive infringir as leis. E isso não pode acontecer. Estão contra as leis de Deus e contra as leis do homem. Mas Rousseau ignora isso, dizendo que a liberdade é um ponto fundamental no seu tratado de educação. Terminando aqui, anotei algumas características que Rousseau apresenta ao longo de todo o texto. São elas, ele apresenta essas características, tá? Eu anotei aqui, são elas: sociopatia, orgulho, hipocrisia, inveja, egoísmo, sadismo, contradição, misoginia, ignorância e burrice. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa análise do livro de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenham outras opiniões ou queiram comentar a respeito, não deixem de registrar aqui abaixo nos comentários. Também nos sigam, curtam ou descurtam, caso não tenham gostado, e compartilhem com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.